Êxodo, saída, retirada. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. Percebeu uma coisa? Deixa eu ver se aqui está certo. Na minha Bíblia está certa. O anjo era para estar com A maiúsculo. Não sei como é que está na Bíblia de vocês, tá? Está com A maiúsculo? Então o data show aqui está errado. Botou com A minúsculo, não tem problema. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então Moisés disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que Moisés se aproximou para ver, olha que interessante. Então no versículo 4, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E respondeu Moisés: eis-me aqui, Senhor. Versículo 5. E Deus continuou: não te chegues perto, para cá, não te aproximes. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6. E Deus disse mais. Olha o que Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vamos repetir comigo? Diga: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, preparado está o meu coração, a minha alma, o meu corpo, tudo em mim para ouvir a tua palavra. Pode tomar os seus assentos, aplauda ao Senhor nessa noite. Olha o cenário que Moisés se encontra: apacentando o rebanho do sogro de Jetro, que era sacerdote na cidade de Midian. Moisés estava fazendo algo normal, cuidando do trabalho que sustentava a família. E o que eu acho mais interessante em Deus é que para Deus não tem tempo ruim. De repente você pensa que é um dia normal. Você sai de casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai conversar na casa de alguém, vai andar um pouco para se distrair. De repente, Deus aparece. Por isso que a gente não deve duvidar de como Deus vai se apresentar, principalmente para quem a gente ora, por quem a gente apresenta. Porque um dia comum para Deus é o suficiente para Ele chamar alguém para a sua presença. Talvez hoje seja um dia comum, um culto comum, uma igreja comum, mas você nunca sabe o que Deus pode fazer num dia comum. Você sabe como o culto vai acabar, porque depois da palavra, às vezes tem a oração para terminar,
Às vezes a gente chama, mas você não sabe o que vai acontecer. Porque essa esfera de mudar, de mover, de trazer o novo pertence a Deus. E estava lá Moisés cuidando do rebanho do seu sogro, quando Deus aparece para ele. E é interessante que Deus aparece para Moisés de uma forma curiosa. Deus se apresenta para ele no meio de uma sarça. Para quem não sabe o que é sarça, sarça é uma espécie de planta que ela é um arbustre, que ela parece, sabe aquela, não tem aqueles pés de manga bem cheio, só que bem anãozinho, pronto, parece um pé de alface, só que dessa altura, a sarça. E geralmente a sarça dá em deserto, porque ela é uma planta que não precisa de muita umidade para sobreviver, ela é uma planta seca, mas também é uma planta fácil de pegar fogo. É muito comum no deserto você encontrar sarças queimando e se consumindo rapidamente. O que a gente tem aqui no Brasil, que se aproxima com a sarça do deserto, é a palha seca, bem seca. Sabe aquela madeira que você bota o fogo e você não precisa nem colocar álcool, que ela se consome rapidamente? A sarça é assim. Era muito usada para cozinha, para fazer alimentos. Era a madeira que se usava para combustível na época do Êxodo, porque não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E Deus se apresenta ali, num bocado de mato seco, que só prestava para se queimar. Então você quer duvidar de Deus? E quer ensinar a Deus como Deus vai se apresentar, como Deus vai se mostrar? O maior profeta do Antigo Testamento foi Moisés, por obras e feitos. Foi quem escreveu a lei, foi quem libertou o povo das mãos de Faraó, foi quem guiou o povo no Egito. O maior profeta foi chamado no mato pegando fogo. Então cada pessoa vai ser chamada por Deus de uma forma diferente. Há aqueles que é chamado por uma revelação no sonho. E eu conheço pessoas assim, que sonhou que Deus estava voltando e até hoje está na igreja. Não precisou ninguém pregar, porque a pregação da palavra não é a única maneira, é a mais fiel, é a mais segura, mas não é a única maneira que Deus se revela. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus se revela de muitas maneiras e formas, e se revela inclusive pela natureza, para que no dia do juízo nenhuma alma se desculpe dizendo que não conhecia Deus. Então a igreja prega, nós pregamos, mas os lugares em que a igreja não consegue chegar, Deus pessoalmente prega para o povo, através do sol, porque o apóstolo Paulo vai dizer que, baseado na criação e na natureza, as nações sabem que existe um Deus. Elas podem não ter conhecimento do evangelho de Cristo, mas elas sabem que existe um Deus quando você olha para o mar, quando você olha para o sol. Não é possível que isso não tenha uma mente inteligente por trás. Então Deus se revela para Moisés numa sarça. Eu já vi situação de que Deus se revelou através de um gato. Estava vendo na internet um pastor, e ele me pareceu muito sincero no que ele falava. Ele dizendo que estava em casa, desesperado, e escutou o animal falando, o gato falando. Repreendeu ele. Quem vai duvidar? Foi um efeito sobrenatural. Vocês lembram da Bíblia, quando o profeta queria amaldiçoar o povo de Deus, que o jumento falou? O jumento olhou para o profeta e disse assim: por que tu está batendo em mim? Porque o profeta queria ir amaldiçoar o povo, e o jumento era um animal que se usava na época para andar, era a moto da época, né? A moto. E aí o profeta foi amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado. Quando chegou no meio do caminho, o jumento nem ia para frente, nem ia para trás, nem ia para frente, nem ia para trás. E o profeta, tome cacete no jumento, o jumento andar. Que diabo esse jumento tem? Bateu tanto no jumento que o jumento olhou para ele e disse: por que você está me batendo?
Você não está vendo que na minha frente está um anjo com espada de fogo que não me deixa passar? Olha o que o jumento disse para o profeta. Como é que pode um jumento ver o anjo e o profeta? O homem que é se considerado homem de Deus não vê. Então há diversas maneiras de Deus se revelar. Eu fico tranquilo quando eu estou orando por alguém que às vezes a porta se fecha mais. Calma, Deus sabe trabalhar. E é Deus quem tem que se responsabilizar. Não somos nós, fazemos a nossa parte. E deixa Deus fazer a parte dele. Então aqui, Deus se apresenta em uma sarça queimando. E é interessante que o Egito, tá? É a terra considerada da idolatria e da feitiçaria. Era o lugar, o Egito é a mãe da idolatria e da feitiçaria. Porque foram eles quem sistematizaram o que a gente sabe como mago, feiticeiro, vidente. Foram os sábios egípcios quem sistematizaram isso. Salmo 115, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado a glória. Salmo 62, 11 diz assim: uma coisa disse Deus ao seu povo: toda honra e toda glória pertence a mim. Então a madeira da sarça também era a madeira que era usada para fabricar a base que mantinha os ídolos de pé, porque era uma madeira fina, era uma madeira fácil de ser manuseada. E há hoje indícios históricos de que a madeira da sarça egípcia, da sarça do deserto, ela quando se misturava quando se mistura com alguns materiais químicos, ela faz uma espécie de cola super resistente, igual o Superbone com sal ou com açúcar. Experimente para tu ver como é que ela fica. Fica colando 10 vezes mais do que ela já cola normal. Eles usavam a sarça para isso. Então Deus se manifesta ali, queimando a madeira da sarça, como quem diz assim: eu sou maior do que esses deuses, eu sou maior do que aquilo que sustenta a base desses deuses. Aí vamos entrar no texto, no versículo de número 6. Deus olha para Moisés e diz assim: eu sou o Deus do teu pai. Coloca para mim, Jardel, versículo do número 6. Bota aqui. Êxodo 3, 6. Olha o que Deus vai dizer: eu sou o Deus do teu pai. Primeiro, Deus do teu pai. Segundo, Deus de Abraão. Terceiro, Deus de Isaac. Quarto, Deus de Jacó. Pode deixar o texto aí, Jardel. Eu sou o Deus do teu pai. Quem era o pai de Moisés? Anrão. Anrão era o pai de Moisés. E Anrão provavelmente conhecia as histórias dos patriarcas, porque na época de Anrão já havia o conhecimento através de José, governador do Egito, sobre a palavra de Deus naquele lugar. Então Anrão conhecia a história do povo de Deus e de Deus, a história dos patriarcas. E quando Deus olha para Moisés, aquela figura de um anjo
que ao mesmo tempo não é anjo, é uma sarça, que ao mesmo tempo está pegando fogo. É um anjo dentro da sarça pegando fogo. Imagina, um negócio pegando fogo e alguém ali no meio, dentro do fogo. Então, se Deus disse para Moisés: eu sou Deus do teu pai, Ele está dizendo: ainda que você tente esconder, eu sou o Deus que conhece a tua história. Eu sou o Deus que conhece o teu passado. Eu sou o Deus que conhece a tua descendência. Eu sou o Deus do teu pai. Deus se apresenta para Moisés para pregar sobre ele mesmo. Eu sou aquele a quem teu pai servia, adorava. Todas as vezes no Antigo Testamento que a palavra anjo estiver com A maiúsculo, não está falando de um anjo qualquer. Está falando de Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Jesus Cristo é chamado de o anjo do Senhor. E a gente chama de teofania. O que é teofania? É quando Jesus aparece disfarçado de outro ser. Porque como é que um anjo pode chegar para um profeta e dizer: eu sou o Deus do teu pai? Pode. Todas as vezes que o anjo ia falar com alguém, ele dizia: o Senhor te diz assim. Mas para Moisés, o anjo que apareceu no meio da sarça disse: eu sou. Eu sou o Deus do teu pai. Então, quando a Bíblia diz que é um anjo, mas o anjo se comporta como Deus, é Cristo no Antigo Testamento aparecendo, disfarçado de anjo. Então eu sou o Deus que conhece a tua história. Segundo, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua família, dos teus parentes, e vai para onde eu vou te mandar. Escute. Quando Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus estava trazendo para Moisés a memória do chamado de Abraão. E ele disse: vai para a terra que eu te mandarei. E todas as vezes que Deus chama você, você precisa estar pronto para deixar para trás alguma coisa. Você precisa estar pronto para renunciar muita coisa. Mas o mesmo Deus que disse: sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, foi o mesmo Deus que disse: eu serei contigo, e aonde você pisar os pés, eu coloco os pés contigo, e aonde você colocar a mão, eu coloco a mão contigo. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu conheço a tua história, eu sei quem é teu pai, sei quem é tua mãe, sei quem é teus irmãos, eu sei quem presta, quem não presta, eu sei como foi a tua criação, como você foi criado, eu sei como você foi injustiçado, eu sei se você foi bem, eu conheço. E também preciso te relembrar como eu chamei Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou contigo para onde quer que andares. E aí esses dias eu gosto sempre de lembrar, na casa de uma pessoa, esses dias, né, que ela é da área política, aí toda vez que eu vou para lá, a gente sempre prega, né, sempre fala de Jesus. E aí estava um pastor lá, e tava algumas irmãs na casa dessa mulher, e tinha uma irmã lá que disse que não estava dormindo de noite. Aí eu achei interessante, né? Porque o pessoal gosta de perguntar. O povo do mundo não quer saber de Jesus, mas gosta de perguntar as coisas. Aí perguntou, né? Não, que eu não estou dormindo de noite. Aí eu perguntei: mas por quê? Aí ela disse: é porque uma macumbeira
tinha pegado o meu nome. Eu fiquei sabendo, ela dizendo, né? Fiquei sabendo que a macumbeira pegou o meu nome por causa de uma discussão que ela teve com essa mulher que era da área da feitiçaria. E disse que ia botar, e essa irmã é crente, e disse que ia botar, a macumbeira não, pelo amor de Deus, a outra. E disse que ia botar o meu nome na boca do sapo. Ia enterrar, depois ia enterrar o meu nome, não sei quantos palmos debaixo da terra. E eu fiquei olhando ela dizer aquilo, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: a senhora é crente? Ela disse: sou. Vai para a igreja. Que igreja? Tal igreja. Então vá dormir tranquila. Vá dormir tranquila. Bota aqui, Jardel, números 23, 23. Ela aperreada, disse que não estava mais, estava perturbada, não dormia mais de noite, agoniada no negócio e não conseguia dormir. Parece que tinha gente olhando. Eu disse: pois vá dormir tranquila. Olha o que a Bíblia diz. Contra Jacó, quem é Jacó? A representação do povo de Deus. Contra o povo de Deus não há encantamento, não há adivinhação. Agora se dirá ao povo de Deus e a Israel que coisas Deus tem feito. Eu olhei para ela e disse: minha irmã, contra o povo de Deus não tem encantamento, não tem feitiçaria, macumba não pega, fique tranquila. Aí eu me lembrei de um texto, eu disse a ela: pode tirar. Eu disse a ela: tem mais. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Deus dos céus, ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu peguei na mão dela e disse assim: macumba não pega, encrente não pega, não pega. Isaías 43, versículo 13 diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, Deus poderoso, quem impedirá? Eu disse para ela: diga à irmã que não bota o seu nome não, bota o CPF, o RG, a foto, e bota 7 palmos não, bota 2 metros, 3 metros, jogue dentro de um cacimbão, porque na vida de quem é de verdade, macumba não pega. Antes de eu me converter, faz 10 anos que eu me converti. Antes de eu me converter, eu só vivia com olhado. Aí eu ia, rezava, né? Aí passava uns 6 meses olhado de novo. Diabo de tanto olhado. A pessoa não é bonita, não é rica, não tem dinheiro. E o povo está botando olhado em quê? Depois que eu me converti, nunca mais eu tive olhado. Nunca mais. Por quê? Porque encantamento não pega. Há uma proteção de Deus. Então, você precisa estar ciente do que Deus prometeu para o seu povo. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Então Abraão saiu de dentro da sua parentela, porque a sua família era uma família idólatra. E Deus disse: Abraão, não dá mais certo tu viver dentro dessa casa. Tu já é casado, tu já tem família, tu já tem condição e ainda está morando aí dentro. Sai. Vai para onde eu vou te mostrar. Porque aí tem muita idolatria. E eu não divido a minha glória com outros deuses. O Deus de Abraão. Segundo, bota de novo o texto, Jardel. O Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão. E a história que me chamou a atenção na filha de Isaac, eu não posso falar tudo, então tenho que resumir para vocês. Não dá tempo, é muita coisa. É Gênesis 21. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez a ela a promessa e cumpriu como prometido. Que promessa foi essa? A promessa da criança. Quem era a mulher de Isaac? Sara era velha, estéril, não podia ter filho, mas teve um filho de Isaac na sua velhice, sem nenhuma complicação. Aí você pode imaginar, então ela tinha uns 50 anos, tinha mais de 90.
mas engravidou, teve um menino, não teve trabalho nenhum. Parecia uma menina de 20 anos grávida. Por quê, Rivaldo? Porque o homem fala e não cumpre. Deus não. Deus não fica devendo nada para ninguém. Jeremias 1,12, Deus disse assim: porque eu, o Senhor, zelo pela minha palavra, para cumpri-la em todos os seus caminhos. E a Bíblia diz que Deus, quando vai jurar, Ele jura por Ele mesmo, porque não pode negar aquilo que Ele disse. Eu juro por mim, diz o Senhor, que cumprirei. Então, olha a fidelidade de Deus. O Deus de Isaac. Quem era Isaac? O filho da promessa, filho de Abraão. Ele é o Deus que cumpre o que promete. O Deus do teu pai, conheço a tua história. O Deus de Abraão, sou contigo se você renunciar. Deus de Isaac, eu sou o Deus que prometo que cumpro. Como é que pode? Deus tinha dito a Isaac: tua mulher vai engravidar, sendo estéril. Aí fez 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Tá, vai engravidar quando? Vai virar lajeiro, né? Como a gente diz, né? O nordestino. Mas na sua velhice, ela engravidou. E teve a criança. E Isaac deu o nome de Jacó para essa criança. Então eu sou o Deus do teu pai, conheço a tua história, sou o Deus de Abraão, serei contigo se você renunciar. O Deus de Isaac, o Deus que cumpre as promessas, e o Deus de Jacó. Jacó significa aquele que agarra as oportunidades. Vocês lembram de Bartimeu? Bartimeu, que era cego, era mendigo, e quando ele ouviu Jesus passando, ele não perdeu a chance. Aquilo foi uma atitude de Jacó. Ele agarrou a chance e disse: se esse homem que está passando, que chamam de Jesus, cura, então a minha chance de sair dessa vida é hoje. Ele pega, se aproxima de Jesus com muita dificuldade, resumindo a história, e consegue o milagre que ele precisava. Por quê, Rivaldo? Porque agarrou a oportunidade. E quantas pessoas Deus chama dizendo assim: olha, eu te conheço, tu não é peça boa. Segundo, eu preciso que você abandone essas maus amizades. Tem que começar pelas amizades, é o primeiro ponto. Começa a abandonar, começa a se afastar dessas coisas. Terceiro, eu vou cumprir tudo que eu vou te prometer. E quarto, agarra essa oportunidade. Porque eu não estou te fazendo um favor. A gente pensa que, né? A gente pensa que a gente aceitando Jesus, a gente está fazendo um favor para Deus. Não é fazendo favor, é uma oportunidade que você está agarrando de viver o que você não tem condições de viver. De chegar onde você não tem condição de chegar. Por quê? Porque você não tem escolaridade. Porque você não tem condição financeira. Porque você não tem familiar rico. Porque você não tem apadrinhamento político. Porque você não tem. E Deus está dizendo: venha, porque eu vou fazer você chegar onde você não pode chegar, mas é para fazer cumprir um propósito. O Deus de Jacó, o Deus que dá oportunidades. Nesses dias, nos próximos dias, pela fé, Deus começará a cumprir promessas. Escute o que eu estou dizendo aqui a você. Deus começará nos próximos dias a cumprir promessas. Mas eu não estou vendo. Mas não é para ver, é para crer. O apóstolo Paulo disse que não é para andar pelo que se vê. Tem até uma música: não ando pelas vistas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. A gente canta, né? Canta direto, é baseado num texto. Porque se você for olhar, não vai dar certo. Você tem que viver pela fé.
E nesses próximos dias Deus começará a cumprir promessas. Deus, Ele não quer ninguém diante da sua presença com a aparência de derrotado, com a aparência de quem está para baixo. Você pensa que Moisés teve uma vida fácil? Moisés, quando nasceu, foi perseguido pelo faraó da época, pelos governantes da época. Mandaram matar todos os meninos, pegaram Moisés lá nas carreiras, botaram dentro de um cesto, jogaram no rio. E o rio era cheio de crocodilo. E Moisés, com fome, com sede, chegou no lado de lá da cidade, na mão da filha do faraó, do homem que queria matar os pirrai. Foi um moído grande. Então tem gente que é para ter vida difícil. Já nasce, parece que o pai morreu mais cedo e foi criado pela mãe e passou fome, não sei o que. Irmão, quanto mais difícil, mas Deus tem propósito para usar. A vida de Moisés não foi uma vida fácil, mas Deus fez de alguém que estava sentenciado à morte, de alguém que não tinha pai nem mãe, de alguém que viveu jogado no mundo, foi criado por pai dos outros, morou dentro da casa do homem que queria matar ele, que passou fome durante muito tempo, que quase morreu afogado, morto por crocodilo. Deus fez de Moisés o libertador de Israel, o maior profeta do Antigo Testamento, o autor da lei, e foi a ele quem Deus revelou a criação do mundo, quando escreveu Gênesis. Então essa é a noite que você tem que entender que Deus é um Deus de oportunidade, que não é porque você não teve uma vida fácil que você não vai conseguir ser alguém. Não, 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 não. Se você entender que Deus é um Deus que cumpre o que fala, que Deus é um Deus que honra, que Deus é um Deus justo e que Ele tem promessa na sua vida, você agarraria a oportunidade que Ele está te dando de se tornar alguém nele. O problema é que a gente quer andar pelo que a gente vê. Eu me lembro quando eu me converti em 2016. Eu terminei o ensino médio com 15 anos. Na época era considerado um prodígio, né? 15 anos de idade eu terminei o ensino médio. Era eu desse tamanho, no meio de um monte de adulto. O povo tudo com 20, 22 anos, terminando o ensino médio, estava eu lá. E aí foi quando eu me converti. Conheci a igreja, conheci Jesus. E me apaixonei por estudar a Bíblia. Era para mim ter feito o Enem na época, feito a faculdade, passado. Hoje eu já estava formado, trabalhando, Deus sabe em quê, porque eu gostava de tecnologia na época, né? Mas eu decidi, eu senti um chamado de Deus para a pregação da palavra. Sabia que Deus me queria pregando a palavra. E eu deixei de estudar para a minha vida financeira, para a minha vida pessoal, 4 anos. Me afastei da escola tradicional e comecei a estudar teologia e estudar a Bíblia. Na época eu ganhei um curso de João Pessoa, não consegui terminar, não deu certo, houve muitos problemas, porque sempre assim, quando você se decide fazer o que Deus quer, pode se preparar que vai se levantar tudo para dar errado. E eu fiquei 4 anos só na igreja, se dedicando ao ministério da palavra. E você acha que eu não pensava, e eu vou ser o quê, hein? Eu estou pegando meu tempo, se dedicando a isso, e eu vou ser o quê? Porque isso não dá dinheiro, isso não dá emprego, isso não dá nada. Mas eu permaneci acreditando no que Deus havia me chamado. E vou dizer a vocês, valeu a pena, as portas estão se abrindo, o ministério tem crescido, vidas foram salvas através do propósito de Deus. Se eu tivesse recusado, Deus haveria respeitado, mas eu ia ter que conquistar coisas pelo meu suor. E a única bênção que enriquece sem trazer dores é a bênção do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. O Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus das oportunidades. E tirou. Aí o texto encerra dizendo que Moisés ficou com medo de olhar para Deus. Primeiro, Moisés se aproxima, né?
Olha que coisa linda, uma sarça pegando fogo e um homem no meio. Só que quando Deus disse: ei, sabe quem é que está aqui? Deus do teu pai, Deus de Abraão. Aí Moisés se liga, quem é? E já não quer mais sequer olhar para lá, temendo o que possa acontecer. Se você for ler o livro do Êxodo, Êxodo significa saída, e Deus inspirou o autor a colocar esse nome, porque o livro do Êxodo mostra a saída do povo da escravidão do faraó para o deserto, e depois a saída do deserto para a terra prometida. Irmão, Moisés sofreu o pão que o diabo, que Faraó, que todo mundo amassou, mas encerrou a vida como o cara que fez o mar se abrir e ninguém mais, como o cara que pegava o cajado, tocava em qualquer pedra e saía a água da pedra, como o cara que chegava na presença de Faraó junto com seu irmão e dizia: libera o povo. Faraó disse: quem você pensa que é? Libera o povo, porque quem mandou eu dizer disse que é para você, é melhor você liberar. Não vou liberar. Daqui a pouco o rio virava sangue. Moisés fez o que nenhum profeta conseguiu fazer no Antigo Testamento. Moisés foi maior que Elias, foi maior que Eliseu. Moisés foi maior do que todos os profetas, em obras, em feitos. Até hoje, quando a gente vai ler algum texto, que a gente vai ler alguma coisa, a gente fala a lei de Moisés. Moisés é comparado a Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala a graça de Cristo e a lei de Moisés. Moisés hoje é mais famoso que Michael Jackson, que Silvio Santos, qualquer uma dessas pessoas. É mais conhecido. Quem não conhece Moisés da Bíblia? Todo mundo conhece. Pode não saber tudo, né? Mas sabe quem é Moisés. Entende o que eu estou falando? O que Deus pode fazer se você agarrar uma oportunidade. Fique de pé nessa noite. Pode baixar, Etinho, aqui a luz. Aí, rapaz, baixou muito isso. Acende só de trás. Aí, pronto. Eu acho que apagou até na salinha. Sei como os pirrai não gritou. Então, repita comigo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É uma mensagem simples. Tá? Uma mensagem simples, para você entender que em poucas palavras Deus ele consegue falar muita coisa. Eu estou tentando colocar vocês no lugar de Moisés, porque Moisés sabia disso. Por que a sarça não se queima? Que anjo é esse que fica no meio do fogo? Eram perguntas que Moisés só descobriu depois que morreu. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E diga: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Comece a fazer uma oração do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Não precisa usar palavra bonita, não precisa saber orar como um profissional, não. Aí no seu lugar,
Comece a dizer a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? Tem pessoas que Deus chama para ser empresário, tem pessoas que Deus chama para ser professor, tem pessoas que Deus chama para ser cantor, tem pessoas que Deus chama para ser apresentador de televisão, tem pessoas que Deus chama para ser o que for. E você só vai conseguir ter paz quando você descobrir o que é, qual é o propósito, o porquê você veio a esse mundo, o porquê você está aqui. Sem Deus, sem Jesus, você nunca vai conseguir descobrir. Mas quando verdadeiramente você se entregar ao Deus de Abraão, ao Deus do teu pai, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, Ele vai revelar para você. Ele vai dizer o que Ele quer que você faça. Ele vai dizer quem você é nele. Então eu convido você a colocar a mão no seu coração. Enquanto eu vou ministrar o louvor, você vai falar com Deus e vai dizer: Deus, não me deixa fracassar. Deus, não me deixa te abandonar. Não me deixa cair. Não me deixa, Senhor, fazer aquilo que te desagrada. Não me deixa, meu Pai. Eu quero, Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida. Comece a dizer a Ele. Comece a dizer a Ele: Senhor, me dá uma chance que agora eu vou agarrar. Eu vou pegar essa oportunidade. Não vou deixar escapar. Diga para Ele: eu já perdi muita chance, Senhor. Eu perdi muita chance de se tornar alguém, de mudar de vida, de construir uma família, de conseguir uma vida digna. Deixei passar, deixei o ministério passar, deixei a palavra passar, deixei tudo passar em vão, de um pecado, de uma maldade do meu coração. Mas agora eu quero, Senhor, mais uma chance. Ei, Deus é Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Deus é Deus de oportunidade. E hoje é o dia da oportunidade. Coloque a mão no seu coração, comece a conversar com Deus. Me achego a Ti com temor. Sim, Senhor, eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se para carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Começa a dizer para Ele: Senhor, me dá mais uma chance. Esse lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Me achego a Ti. Chego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, pois só uma coisa me satisfaz. Pois só uma coisa me satisfaz. Se para carregar, para carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue. Por quê? Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço, se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. peça mais uma chance. Diga: Senhor, fala de novo, mostra de novo.
esse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. Nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz. É a tua glória, Deus. É a tua glória, Deus. É a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz, e eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros. Por onde eu passar, só a igreja, eu te dou os meus ombros. Eu te dou os meus ombros. Tua glória, por onde eu passar, manifestar a Tua glória, e eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro é a tua glória, a tua glória. O meu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro é a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus. Nessa noite, Pai, nós queremos te dizer, Senhor, que nós aceitamos o teu propósito, aceitamos o teu chamado, aceitamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei que às vezes não é fácil, mas no final sairemos como vencedores. E eu quero nessa noite declarar que haverá tempos e oportunidades, haverá tempos de segunda chance de prosperidade, de ministério, de relacionamento, de profundidade espiritual, de crescimento de fé, de crescimento de graça. Essa noite se inicia tempos de oportunidade, e eu sei que o Senhor irá cumprir todas as suas promessas. Tudo que foi prometido para o teu povo será cumprido, porque tu és o Deus que sela pela tua palavra. Tu és um Deus que não mente, tu és um Deus que não falha, tu és um Deus que não deixa a desejar, tu és um Deus que não deve nada para ninguém. E eu tenho certeza, meu Pai, que tempos de cumprimento de palavra estão chegando. Pela fé eu consigo contemplar as portas se abrindo, eu consigo contemplar famílias se estruturando, eu consigo contemplar, aleluia, o Brasil sendo invadido por uma onda espiritual da tua graça. Eu consigo contemplar, Senhor, intercessores se levantando pela igreja, pela nação, pela cidade, Senhor, para declarar que somente Ti é Deus e que nada pode escapar das Tuas mãos, e que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Tem alguém nessa noite que está afastado? Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e hoje quer dar um passo de fé? Se tiver,
Eu quero orar por você. Se vier alguém nessa noite que quer dar um passo de fé, quer começar do zero, de novo, quer entregar a vida para Jesus, se tiver, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Deus, leva o teu povo para casa em segurança, guardados de todo mal, protegidos. Não permita com que o homem sanguinário, que o assaltante, que a bala desgovernada, que o carro, que a moto desgovernada, Senhor, trilhe o mesmo caminho que o teu povo. Que 7 caminhos eles consigam fugir por onde o teu povo estiver passando. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, e que o Senhor possa colocar esta palavra no coração da tua igreja. No nome de Jesus você diz? Amém. Concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz? Amém. Até domingo, se